Aula de número 22. Nessa aula 22, nós vamos estudar o artigo 20, é isso mesmo. Já estamos aí bem encaminhados, viu? A proposta é estudar artigo por artigo e veja que nós já estamos chegando em umas etapas aí bem avançadas, não é verdade? O artigo 20 traz uma questão bem simples, rápida de ser resolvida. Questões relativas à nulidade do árbitro, tá? Quais são essas questões que pode levar à nulidade do árbitro? Nós já vimos um pouco sobre isso na aula anterior, mas vamos continuar vendo porque a lei quer falar mais sobre isso e a gente precisa ouvir a lei da arbitragem para ver quais são as outras questões relativas à nulidade do árbitro. Vamos ver então? Artigo 20. A parte que pretender arguir questões relativas à competência, suspeição ou impedimento do árbitro. Então vamos entendendo aqui. A parte que pretender, ou seja, qual é a parte que está interessada em acusar o árbitro para que tenha uma nulidade da sua função? Ele está funcionando como árbitro naquele momento, foi instaurado o procedimento arbitral, mas aí houve um interesse de uma parte, ou das duas partes, dependendo do que eles estão enxergando como gravidade, né? Ao ponto de arguir questões relativas à competência dele, ou à suspeição, ou ou alguma coisa o árbitro escondeu, não falou que era parente de uma das partes, ou que tem uma amizade muito, um relacionamento muito ali, né, estabelecido com elas, no caso da suspeição, né, ou impedimento do árbitro, ou seja, está sendo árbitro quem não pode ser árbitro, né? Então, houve um interesse de uma das partes sobre essas questões relativas à competência, suspeição, impedimento do árbitro. O que deve fazer? Olha só. Bem como a nulidade, né, invalidez ou ineficácia da convenção de arbitragem, aqui já entra um outro dispositivo também, colocando aí sobre suspeita a convenção de arbitragem, ou seja, foi convencionado, mas não foi convencionado de forma correta, como diz a lei, e uma das partes talvez ali está já atento com essa questão, falou, opa, foi convencionado dessa forma, mas eu estou vendo aqui agora direito e ele estava lá. Mas aí ele estava vendo direito e falou, não, isso aqui está errado, isso aqui não condiz com a lei. Então aqui já é uma outra questão que já não é do árbitro, mas aqui está falando do árbitro ou da convenção de arbitragem. Qual é o momento da convenção de arbitragem? Aquele momento que foi convencionado as regras. Então, olha o que deve fazer a parte interessada ou as partes interessadas, né? O que deve ser feito? Vamos ver aqui. Deverá fazê-lo na primeira oportunidade que tiver de se manifestar após a instituição da arbitragem. Então, já foi instituída a arbitragem, já foi convencionado, mas aqui tem duas questões que pode ainda as partes falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Ou com o árbitro, ou com a convenção que foi feita, a convenção de arbitragem. Então, tem alguma coisa errada ou com o árbitro, ou com a convenção de arbitragem, mas já foi instituído já, o que a parte interessada ela tem que fazer? Na primeira oportunidade, ela tem que se manifestar. Por quê? Aí nós vamos ver por que ela tem que se manifestar logo, tá? É disso que trata o artigo 20. Se está interessado, é a primeira oportunidade que tem que fazer. Por quê? Aí vem a resposta agora no parágrafo 1º, que diz o seguinte:
acolhida, arguição, de suspeição ou impedimento, será o árbitro substituído nos termos do artigo 16 dessa lei. Aí você lembra que a lei sempre fala dela mesmo, não fala para você pular para outro, né? Então, nesse caso ainda, não é aquele porquê que eu parei, né, com a reflexão. Aqui já é um acolhimento, já foi acolhido em caso de suspeição e impedimento do árbitro. Aí ele será substituído nos termos do artigo 16. E a gente já estudou o artigo 16, que fala sobre a substituição do árbitro, né? Então, nos termos do artigo 16, é quem vai seguir a regra de substituição. Aí a gente já viu lá sobre as regras de substituição. Reconhecida a incompetência do árbitro ou do tribunal arbitral, bem como a nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, serão as partes remetidas ao órgão do Poder Judiciário competente para julgar a causa. Então, olha só, se houve a questão da convenção da convenção de arbitragem, aí, nesse caso, ela vai se remeter ao órgão do Poder Judiciário competente para julgar a causa. Mas aqui, para a gente entender melhor, a gente tem que ver esse artigo 2º aqui. Olha só. Não sendo acolhida a arguição, terá normal procedimento. É aqui que eu dei aquela parada no início lá, e eu falei por que tem que se manifestar de maneira rápida, porque é aqui que está a resposta. A gente passou por uma que já teve o acolhimento, e aí ficou fácil de entender. Mas aqui que tem a resposta, onde nos traz a reflexão dessa aula sobre o artigo que versa sobre esse assunto. Olha só. Não sendo acolhida a arguição, terá normal prosseguimento a arbitragem, sem prejuízo de vir a ser examinada a decisão pelo órgão do Poder Judiciário competente, quando da eventual propositura da demanda de que trata o artigo 33 dessa lei. Então, olha só o que acontece. A parte interessada viu que alguma coisa está errada, ou com o árbitro, ou com a convenção de arbitragem, ela deve fazer isso rápido. Por quê? Porque começou o procedimento arbitral. Quando é que começa o procedimento arbitral? Quando já começa ali a primeira reunião, ou reunião única, ou depende do que está sendo determinado ali na convenção de arbitragem, depende também da data que foi estipulada para proferir a sentença. Lembra que poderá constar também a data que será proferida a sentença, que nós estudamos sobre isso, o que deve obrigatoriamente constar no compromisso arbitral e o que poderá constar. Então, depende disso, e aí já começou o procedimento arbitral, já teve uma reunião, já teve 2 reuniões, já está ali encaminhado. Nesse momento não tem mais o que fazer, ainda que esteja alguma coisa errada segundo o olhar daquele que queria arguir. Então, vai correr normal. É lógico que se depois a gente vê a questão de nulidade do compromisso arbitral, se tiver alguma coisa errada de fato, conforme a gente já estudou também, que está ali nos dispositivos que fala sobre a nulidade do compromisso arbitral. Mas coisas assim que diz respeito às regras simples e que ela não concordaria com aquilo porque ela repensou, ouviu alguma coisa de errado no ato, ou seja, já deu como concordado. E aí já fica difícil e nem mais no Poder Judiciário pode se resolver dessa forma. Então, é só para a gente entender que, nesse caso, a parte interessada tem que se manifestar rapidamente, tá bom? Vamos ficando por aqui nessa aula, mas vamos prosseguindo nas próximas aulas com o nosso propósito, estudar artigo por artigo dessa lei. Então vamos à nossa próxima aula.